O homem é, por natureza, um animal político. Quando Aristóteles fez essa afirmação, ele se referia à necessidade do homem de viver em sociedade e que, por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela manutenção de políticas que possibilitem a convivência no meio. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelo estado ao qual estamos submetidos neste exato momento. Acontece que eu, vocês e cada uma viva neste país está fazendo política desde quando nasceu porque não tem como fugir. Mas o que acontece quando nós não estamos cientes do nosso papel? Como a democracia pode sobreviver sem que uma parcela dessas pessoas, de nós, cumpramos com a nossa missão política? Eu sempre fui muito apegado à política. Quando eu era menor, eu gostava bastante de assistir o horário eleitoral. Mas não porque eu estava interessado em propostas ou espectros ideológicos, porque naquela época eu não fazia a menor ideia do que significava tudo isso. Mas sim porque eu queria entrar na cabine eletrônica, escutar o barulhinho que a urna fazia e sentir que eu tinha feito alguma coisa que eu não sabia o que era ainda. A minha mãe sempre me deixou entrar junto com ela, até os mesários do nosso cartório decidirem que eu simplesmente não podia mais fazer isso, do nada. Mas enfim, eu cresci, os meus colegas também cresceram. Nas eleições presidenciais do ano passado, a maioria de nós já tinha 16 anos e numa eleição como foi aquela, nosso papel era mais do que importante. Só que o que aconteceu foi que de uma sala de 30 alunos, 2 votaram. Então voltemos à pergunta, o que explica esse resultado? Pesquisando um pouco e conversando com colegas, a resposta é na verdade constituída de vários fatores. Entre eles, a visão equivocada do que é política, crença no poder público, a incapacidade de perceber os efeitos práticos da política na vida social e a falta de estímulo. Só que mais importante do que conscientizar os jovens sobre a política, é preciso estimulá-los a fazer parte desse processo. E a gente pode perceber essa necessidade analisando os danos que uma juventude não politizada traz para a democracia representativa. E para quem ainda não está familiarizado com esse termo, existe uma frase muito famosa que diz que todo o poder emana do povo. A democracia representativa é isso. O povo escolhe seus representantes e aqueles escolhidos devem representá-lo como um todo. Isso significa que o governante escolhido deve governar por todas as classes sociais, minorias e idades. Hoje, na cidade de São Paulo, 76% dos vereadores da Câmara Municipal têm 50 anos ou mais. No estado, eles representam mais 64% dos deputados da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, as demandas das faixas etárias mais baixas continuam recebendo pouca atenção pública. O acesso à cultura, por exemplo, que é fundamental para a formação de um povo culto e consciente, continua restrito às regiões mais nobres da cidade, fazendo com que a maioria dos estudantes que residem nos extremos metropolitanos sejam excluídos desse processo. Quando a juventude não faz parte do processo político, o poder é perpetuado na mão de parlamentares que já estão lá há muito tempo, como acontece hoje no Brasil. Quando, na verdade, um dos pilares da democracia é justamente a alternância do poder, de modo a evitar que sejam promovidas políticas ultraconservadoras incondizentes com a realidade atual do país. E se antes eu estava me perguntando porquês, agora minha cabeça só consegue pensar em uma série de comos. Como estimular a participação política da juventude brasileira? A verdade é que a mudança do quadro atual depende de uma série de reformas estruturais de base a longo prazo, que vão demorar um bom tempo. Porque, a princípio, a escola, esse ambiente que nós estamos agora, precisa ser um ambiente de livre expressão política, de compartilhamento de ideias, de exposição de problemas, de dramas, de demandas. Mais do que isso, é preciso que os alunos que vivem aqui todos os dias estejam expostos à organização social onde eles estão inseridos. É preciso compreender que a política está presente em todos os momentos da vida, inclusive na família, que é o primeiro grupo social quando nós entramos em contato. Expondo indivíduos desde cedo a essas mesmas concepções faz com que, no futuro, essas mesmas pessoas possam aplicá-las num plano maior, no município, no estado, no país. O fato é que a democracia precisa de nós. E se nós não estivermos lá, como diria Platão, aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Eu sou o Thiago Amorim. Muito obrigado.